Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos e eu gostaria de trazer para você uma palavra interessante, uma palavra importante. Eu creio que será uma palavra inédita, que você estará ouvindo, muitos aqui estarão ouvindo esse estudo pela primeira vez. E essa palavra que eu quero ministrar para você nessa noite tem a ver com um dos homens mais enigmáticos de toda a Bíblia. Um dos homens cuja vida mais nos ensina. Um dos homens que possui uma trajetória de vida de altos e baixos. É exatamente pelos altos e baixos que esse homem nos deixou um legado único nas Escrituras. Estou falando de David HaMelech, o rei Davi. Meus irmãos, Davi foi um homem envolvido com a vida. Um homem que viveu a sua vida. Um homem cheio de dias, uma expressão que a Bíblia usa. Ele, ao longo de sua vida, teve um começo muito difícil, né? Não é o tema da minha pregação aqui, mas os irmãos sabem que Davi, ele possivelmente era fruto de um casamento, fruto de um adultério, razão pela qual Jessé, o seu pai, sempre o deixava afastado, sempre o deixava longe dos outros irmãos, mas Deus começa a virar o jogo, então, da história da vida de Davi, ungindo, ainda pequeno, como rei de Israel. Ele então dá início ao seu ministério, dá início ao seu chamado. E a partir daí ele não parou de se envolver com o Senhor e também de viver uma vida cheia de tribulações, cheia de guerras, como você sabe da vida dele. Davi foi um homem cuja mão estava sempre cheia de sangue, em decorrência das guerras que o Senhor colocava para que ele liderasse o exército ou os exércitos de Israel. Davi foi um homem que teve muitos problemas pessoais. Davi foi um homem que teve grandes problemas familiares, problemas de casamento, problemas com seus filhos. E mesmo assim, sendo um homem com essas características que eu aqui listei previamente, Davi é o único homem na Bíblia chamado homem segundo o coração de Deus. Davi é o único homem que recebe de Deus uma aliança perpétua e eterna. Davi é o único homem que serve de protótipo para o Messias, para Jesus, para Yeshua. Nenhum outro homem da Bíblia serve como parâmetro para Jesus. Davi serve. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, cuja linhagem viria do Salvador. Lembrem-se que Jesus é chamado filho de Davi. Yeshua, Jesus, vem da raiz de Davi. Meus irmãos, essas são expressões muito fortes na cultura, no idioma e na história do povo judeu. Porque vir da família de Davi, vir da raiz de Davi, era um dos pré-requisitos que o Messias teria que cumprir para ser considerado o Messias verdadeiro. Muitos outros Messias existiram nos dias de Jesus, antes e depois de Jesus. Messias que faziam milagres, Messias que ensinavam a Torá, Messias que ajuntavam e arrastavam multidões consigo. Mas nenhum deles podia ser chamado raiz de Davi. Nenhum deles podia ser chamado filho de Davi. José, o pai terreno de Jesus, era da linhagem, era da família, era do sangue do rei Davi. Então, quando nós lemos sobre a vida de Davi, quando nós lemos sobre essas promessas maravilhosas a respeito dele, nós temos aí uma possível paradoxo. Como um homem que pecou tanto na sua vida, e lá em Israel nós dizemos, não é segredo para ninguém, dos 10 mandamentos da Torá, dos Aseret Advarim, das 10 palavras que Deus prescreveu a Moisés no Monte Sinai, dos 10, 9 Davi quebrou. 9. O único pecado que ele não cometeu foi idolatria. Todos os outros ele cometeu.
E mesmo assim, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele recebe uma promessa maravilhosa e eterna. Meus irmãos, a história judaica, a Mishnah, nos diz, o Pirkei Avot diz que nós devemos aprender com a história de Davi. E é o que eu quero fazer com você neste momento, nesse estudo. Eu quero aprender com Davi. Na verdade, eu quero aprender com o último ensino de Davi. O último ensino de Davi. E na verdade é um dos mais importantes de toda a sua vida. Então abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. São estas, verso 1, as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Amados, este é um texto, um dos mais enigmáticos e de difíceis interpretação da Torá. O hebraico desse texto é um hebraico difícil. Os temas que ele aborda aqui são temas difíceis. A forma como ele escreve, o texto está numa forma incomum de textos que se relacionam a Davi. Todos esses aspectos já chamam a minha atenção para esse texto. Esse não é um texto como os outros. Esse não é um texto qualquer. É como se o judeu, ao ler essas últimas palavras de Davi, no 2 Samuel 23, como se o judeu despertasse para algo. O Espírito Santo queria que você aprendesse algo com essas últimas palavras de Davi. Se eu posso ir além, eu diria que essas palavras possuem a assinatura do Espírito Santo. Coisa que não é tão fácil de ser identificado na Escritura. A Escritura é inspirada pelo Espírito de Deus, mas são poucos os textos que atestam isso de forma clara e evidente, como está sendo feito. Eu quero chamar a sua atenção para as primeiras palavras desse texto. Logo no versículo 1, o autor diz aqui que está narrando as últimas palavras de Davi. Qualquer pessoa, com um pouquinho de inteligência, vai continuar lendo o livro de 2 Samuel e vai ver que lá no capítulo 24, Davi fala de novo. Vai ver que lá em 1 Reis, Davi fala novamente. Não são as últimas palavras de Davi. Por que então o Espírito Santo urge a Samuel para escrever que são as últimas palavras de Davi? Na verdade, os rabinos, pesquisando sobre esse problema, chegaram a uma conclusão. Não que essas fossem as últimas palavras de Davi, mas este foi o último ensino de Davi. Esta foi a última história cujo objetivo era ensinar ao servo de Deus algo. Essa é a última história